Certos tipos de livros, enfeites, esculturas ou até mesmo captores de sonhos podem conter um espírito ligado a eles. Esses objetos, frequentemente utilizados como decoração ou entretenimento, podem estar associados a uma presença demoníaca. As pessoas que têm esses itens em suas casas podem, sem saber, estar abrigando um espírito maligno. Você já experimentou eventos estranhos, perturbadores ou até mesmo sobrenaturais? Vamos examinar alguns dos itens mais perigosos que não deveriam estar presentes em uma casa cristã. Um exemplo é a queima de sálvia, uma prática que muitos consideram aceitável como cristãos. É importante dar um passo atrás e compreender por que essa prática se tornou tão popular. A primeira coisa a saber é que queimar sálvia é, na verdade, um ritual. Pessoas que queimam sálvia fazem isso com a crença ou intenção de alterar ou purificar a atmosfera ou o ambiente espiritual ao redor de uma pessoa ou lugar. Em algumas partes do mundo, a queima de sálvia é um ritual antigo. Isso é feito para expulsar espíritos negativos ou malignos. Atualmente, muitos queimam sálvia em suas casas, afirmando que é para se livrar de energias negativas, afastar maus espíritos ou para fins medicinais e de cura. No entanto, essa prática tem suas controvérsias. Primeiro, a sálvia está ligada à bruxaria e ao ocultismo. Ela pode ser usada para invocar e conjurar diversas entidades na bruxaria, o que é a principal razão pela qual essa prática é considerada problemática. A segunda razão é que, se você precisa de sálvia para afastar maus espíritos ou para limpar espiritualmente sua casa ou ambiente, então parece que você não está confiando em Jesus. Quando você queima sálvia com a intenção de alterar ou purificar a atmosfera, você está mostrando mais confiança nessa prática do que no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode invocar o sangue de Jesus Cristo sobre sua casa e nenhum demônio ou espírito maligno entrará. No entanto, ao queimar sálvia, você está indicando que prefere confiar na sálvia em vez de confiar em Jesus. O segundo objeto são os apanhadores de sonhos. São objetos com raízes profundas na cultura nativa americana. Tradicionalmente, eles são destinados a afastar pesadelos e permitir que apenas sonhos bons cheguem às pessoas que dormem. Alguns os veem como símbolos de espiritualidade e proteção. Comumente, os apanhadores de sonhos são colocados sobre as camas ou em janelas. Muitas pessoas realmente os utilizam com a crença de que eles têm influência sobre o mundo espiritual. No entanto, é importante lembrar as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, onde ele adverte os cristãos que viviam em uma cultura pagã para não serem dominados pela superstição e magia, evitando assim se envolver com práticas ligadas a diversos ídolos. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 a 6, é mencionado que, embora possa haver muitos chamados deuses, tanto no céu quanto na terra, para nós, cristãos, há apenas um Deus, o Pai, do qual todas as coisas vieram, e um Senhor Jesus Cristo, através do qual todas as coisas existem e vivemos. Quando alguém coloca objetos como apanhadores de sonhos em sua casa, eles estão de fato dando consentimento para qualquer espírito associado a esses objetos influenciá-los. No final das contas, pode-se descobrir que o Satanás está por trás desses objetos, que supostamente deveriam ser algo bom. Satanás oferece uma falsa sensação de ajuda. Um apanhador de sonhos não afastará espíritos malignos ou pesadelos. Satanás muitas vezes se disfarça como um anjo de luz. Então é importante estar atento a isso. Preste atenção ao tipo de entretenimento demoníaco ou relacionado a cultos que você permite em sua casa. Que tipo de filmes você tem? Que tipo de pôsteres estão pendurados nas paredes? Que tipo de videogames seus filhos estão comprando ou jogando? Que tipo de jogos de tabuleiro estão no seu armário? Acredite ou não, certos objetos podem atrair influências espirituais negativas. Muitos produtores de mídia não têm mais vergonha de explorar ligações com o mundo demoníaco.
Artistas, jovens e velhos, agora falam abertamente sobre seu envolvimento em práticas como bruxaria da nova era. Portanto, se você tem pôsteres de filmes ligados ao sobrenatural ou recordações de programas relacionados ao ocultismo, é melhor se livrar deles. Lembre-se de que Satanás é um mestre do engano, habilidoso em fazer o perigoso parecer inofensivo e o mal parecer atrativo. Ele é um mentiroso cuja intenção é enganar e destruir, desviando-o do caminho que Deus deseja que você siga, conforme descrito nas Escrituras. Os crentes devem ser santificados, separados do mundo e não envolvidos em práticas que desonram o Senhor. Livros e outros itens dos quais você precisa se desfazer estão na categoria de livros que contém material da nova era relacionado à magia e feitiçaria. Esses livros precisam ser descartados ou destruídos. Aqui está uma história interessante do livro de Atos, capítulo 19. O apóstolo Paulo estava em Éfeso, pregando o evangelho com a unção de Deus sobre ele, realizando milagres poderosos. Em alguns desses milagres, lenços ou aventais que tocavam seu corpo eram levados às pessoas doentes, e elas eram curadas de suas doenças, e espíritos malignos eram expulsos. Paulo estava realizando a obra do Senhor. No entanto, um grupo de homens viu isso e tentou imitar esse poder. Eles usaram o nome do Senhor Jesus, que Paulo pregava em seus encantamentos, dizendo: "Eu ordeno a você, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, que saia." Esses homens eram os filhos de um sacerdote chamado Seva, que estavam se envolvendo em algo perigoso. Eles estavam essencialmente brincando no reino espiritual, sem a autoridade e a cobertura de Deus. Portanto, livros e itens relacionados à magia, especialmente aqueles que tratam de práticas espirituais, devem ser eliminados para evitar qualquer influência espiritual negativa e para garantir que você esteja alinhado com os princípios da fé cristã. Certa vez, 7 filhos tentaram expulsar um demônio, mas o espírito maligno respondeu dizendo: "Eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês?" O demônio então saltou sobre eles, os dominou e os feriu tão violentamente que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso aconteceu, a notícia se espalhou por Éfeso, causando grande temor entre as pessoas. Contudo, o nome do Senhor Jesus era honrado por muitos que acreditavam. Alguns que praticavam feitiçaria vieram e confessaram suas ações, trazendo seus livros de encantamentos e queimando-os em uma fogueira pública. Essa história destaca que quando alguém vem a Cristo, todas as práticas pecaminosas devem ser abandonadas e destruídas, especialmente aquelas relacionadas ao uso de magia. Então, não importa o quanto você gostou de um livro ou o que ele ensinou, como cristão, devemos nos livrar de todos os livros de natureza ocultista. Devemos destruir qualquer tipo de livro de feitiços ou encantamentos e precisamos nos livrar de livros de manifestação. O último tipo de objetos que gostaria de mencionar hoje são estátuas, esculturas e ornamentos que, por sua natureza, são idolatria em um lar cristão. Devemos ter muito cuidado ao decorar com estátuas e esculturas, pois alguns itens representam deuses de outras religiões, outros fazem parte de rituais e sacrifícios do ocultismo ou bruxaria, e alguns recebem orações dedicadas a eles. Certamente você descobrirá que há um espírito ligado a esses objetos. Outros itens são simplesmente réplicas de objetos encontrados em templos pagãos ao redor do mundo. Esses itens criam diferentes atmosferas e convidam presenças para sua casa através dos objetos e das atividades que ocorrem neles. Algumas pessoas fazem isso sem perceber. Como filhos de Deus, devemos pensar que tipo de atmosfera estamos criando ao adorar sinceramente a Jesus Cristo. Que tipo de atmosfera podemos criar se começarmos a falar, ler, ouvir e tocar a palavra de Deus? E se os cristãos escolherem ouvir música secular ou assistir qualquer coisa produzida pela indústria do entretenimento?
Neste vídeo, vamos explorar o lado sombrio da música e do entretenimento. Um dos maiores nomes da música hoje em dia é Taylor Swift, uma das artistas mais vendidas do mundo. Vamos dar uma olhada nas letras de algumas músicas de seu álbum mais recente, na música intitulada Culpado como o Pecado. Alguns argumentariam que é apenas música, ou que as letras são apenas palavras. Permita-me chamar sua atenção para um artigo recente do Premier Christianity, que relata que é verdade que Swift se referiu a si mesma como cristã e cantou sobre orar a Jesus. O problema é que há tantos temas da nova era no trabalho de Swift, não apenas em suas letras, mas também em suas postagens nas redes sociais e em suas performances no palco. Isso levou a alegações feitas pelo ex-cantor do Boyzone, Shane Lynch, de que Swift realizou rituais satânicos durante seus shows. Em uma entrevista ao jornal irlandês Sunday World, Lynch disse sobre Swift: "Assista a um de seus shows e ela tem 2 ou 3 rituais demoníacos para fazer, com pentagramas no chão e todo tipo de coisa em seu palco." Há outras razões para preocupação também. Durante a música Cruel Summer, Swift faz um gesto de chifre do diabo, enquanto o videoclipe da música faz referência a um interesse amoroso sorrindo como um demônio. Os dançarinos de Willow de Swift são vestidos como um clã de bruxas na floresta, usando vestes pretas e carregando orbes dourados. A música teve remixes intitulados Witch Lonely e Witch Dance, sugerindo um material tradicional para fazer varinhas mágicas. Além disso, sua canção Karma glorifica o conceito não cristão de viver várias vidas para resolver nossas más ações. As letras retratam o karma como uma divindade, o que levou alguns cristãos a especular se Swift é uma bruxa ou até mesmo satanista. Swift é apenas um exemplo entre muitos outros artistas, jovens e velhos, que agora falam abertamente sobre seu envolvimento na bruxaria da nova era e no ocultismo. A juventude de hoje tende a ver essas divulgações como mais esclarecedoras do que perigosas ou repulsivas. Vanessa, uma estrela da Disney que atuou em televisão e filmes, compartilhou a marca multimídia Nylon em abril de 2023, que sempre se sentiu atraída pela bruxaria. Ela corajosamente afirmou que se identifica como uma bruxa, acrescentando: "Sempre fui atraída pela escuridão do desconhecido, assim como pela fitoterapia, desde criança." Ela disse ao repórter que teve um despertar enquanto filmava um dos filmes da série A Troca das Princesas, e que para ela ser uma bruxa significa conectar-se aos meus anjos, meus ancestrais, meus guias espirituais, minha brigada espiritual. Ela também compartilhou que tem o dom da visão e tem visto fantasmas desde que se lembra. Então, por que os pais e os cristãos conservadores deveriam se preocupar com o que está acontecendo no mundo do entretenimento? Talvez você não esteja familiarizado com os filmes, programas de TV ou atores que mencionei até agora. Talvez você esteja pensando que o assunto realmente não lhe interessa. Eu não assisto nem apoio esse tipo de programa de TV, filmes ou músicas com temas sombrios. Devo me preocupar com isso? Absolutamente sim. Em Ezequiel, capítulo 33, lemos que Deus desejava que seu povo fosse vigilante. Ser vigilante significa cuidar do bem-estar dos outros, especialmente o bem-estar espiritual. Precisamos ter discernimento, e acredito que outro termo para discernimento é visão espiritual. Estar atento espiritualmente significa considerar que tipo de atmosfera está sendo criada por um filme, programa ou jogo. Significa também ponderar se a música que estamos ouvindo glorifica a Deus ou nos afasta dele. A visão espiritual nos levará a fazer perguntas sobre o artista, sua vida e suas crenças. Todo crente deveria ter uma proximidade do Espírito Santo para ajudá-lo a discernir decisões e escolhas na vida cotidiana. No mundo de hoje, o crescente flerte com o mal, a crescente aceitação do envolvimento em bruxaria, satanismo oculto
e o reino espiritual sombrio só podem levar ao desastre. Isso envenena a mente e a alma. Satanás é o mestre das marionetes, assim como a maçã envenenada na história de Branca de Neve. Ele disfarça o que é mau e perigoso para que pareça adorável e bom. Ele faz isso de muitas maneiras, incluindo o uso de técnicas de dessensibilização, misturando conteúdo obscuro com comédia e usando jovens atores e artistas musicais populares para normalizar práticas que são espiritualmente prejudiciais. Muitos hoje dizem que pedir orientação, poder ou energia do lado negro está bem. Eles insistem que não é perigoso, que não é um problema, mas é perigoso. É um problema quando brincamos com fogo, acabamos nos queimando. É tão simples quanto isso. A Bíblia diz que o negócio de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele é chamado de o destruidor. Ele roubará sua alegria, destruirá sua felicidade e sua família. Ele arruinará sua vida se você lhe der uma chance. O que as Escrituras nos dizem é para não dar a Satanás uma oportunidade. Além disso, a Bíblia ensina claramente sobre a bruxaria e o envolvimento em atividades paranormais. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12, quando os israelitas estavam para entrar na terra prometida, Deus os advertiu contra seguir as práticas abomináveis das nações ao seu redor. Estas práticas incluíam adivinhação, interpretação de presságios, feitiçaria, encantamento médium, necromancia e consulta aos mortos. Zacarias, capítulo 10, versículo 2, adverte sobre os adivinhadores que veem mentiras, contam falsos sonhos e oferecem consolações vazias, levando as pessoas a vagarem como ovelhas aflitas. O apóstolo João também nos exorta em 1 João, capítulo 4, a não acreditarmos em todo espírito, mas a testá-los para ver se provém de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, enquanto o espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que já está no mundo. Portanto, devemos aderir ao princípio bíblico de fugir do mal, conforme desafiou o profeta Abacuque. Devemos lembrar que Satanás é o grande enganador, especialista em fazer o perigoso parecer benigno e o escuro parecer atraente. Ele é um mentiroso, cuja intenção é enganar, destruir e nos afastar do caminho que Deus quer que sigamos. As Escrituras chamam os crentes a serem santificados, estando no mundo, mas não sendo do mundo, separados e não envolvidos naquilo que não honra ao Senhor. Deixe-me compartilhar estas palavras do apóstolo Pedro com vocês. Ele escreve em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, para sermos sóbrios e vigilantes, porque nosso adversário, Satanás, ronda como um leão rugindo, buscando alguém para devorar. Certamente, você já percebeu que o ambiente ao seu redor tem uma influência sobre você. Pode ser que você se comporte de maneira diferente dependendo das pessoas com quem está. Podemos ser muito religiosos, perto de amigos religiosos, parecer muito orantes entre os verdadeiros guerreiros de oração e ser muito seculares com amigos seculares. Isso acontece porque, como seres humanos, somos facilmente influenciados e moldáveis. Podemos nos adaptar facilmente a diferentes situações e ambientes. A Bíblia nos adverte sobre como as más companhias corrompem os bons hábitos, porque somos influenciados por aqueles que nos rodeiam. Além disso, somos facilmente influenciados pelos nossos sentidos. As coisas que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e tocamos. Essas coisas têm o poder de influenciar e mudar nossas vidas de maneiras que muitas vezes não percebemos. Se as forças espirituais quiserem tentar influenciar você, certamente tentarão fazer isso através dos seus sentidos. É por isso que você pode observar rituais ocultistas que envolvem várias práticas impuras. Nossos sentidos são portais espirituais abertos. As forças espirituais, sejam boas ou más, podem acessar nossas vidas através desses meios, dependendo do que escolhemos permitir entrar.
Podemos alimentar a luz ou a escuridão dentro de nós através dos nossos sentidos. Podemos nutrir nosso ser espiritual, que busca por Jesus Cristo, ou podemos alimentar nossa carne, que anseia por prazer e ganho egoísta. Para estarmos preparados para a guerra espiritual, precisamos compreender como permitimos que o Satanás acesse nossos corações, mentes, corpos e lares. A resposta é simples: nós o deixamos entrar. Satanás não pode entrar por uma porta fechada, mas uma porta aberta é um convite. Algumas das portas que deixamos abertas são as coisas que assistimos e vemos. Consumimos mais conteúdo de mídia do que qualquer outra geração na história. Com a abundância de serviços de streaming, temos acesso a mais programas, filmes e conteúdo do que nunca. Mas muito desse conteúdo não deveria passar pelos nossos olhos como crentes. Grande parte da mídia está cheia de violência, sexo e outras coisas contrárias à palavra de Deus. Um estudo mostrou que uma pessoa vê em média 200.000 práticas de violência na televisão aos 18 anos. Que tipo de influência Satanás pode exercer sobre você com esse tipo de exposição? Ele pode dessensibilizá-lo, fazendo você achar que não é tão ruim assim. Talvez ele o prepare para não se incomodar tanto com o comportamento violento de outras pessoas, ou talvez você comece a justificar seus próprios atos de violência. Pense nisso. Satanás pode realmente dessensibilizá-lo a ponto de você tolerar práticas sexuais obscenas fora dos parâmetros estabelecidos por Deus? Sim, ele pode. Ele pode alterar a própria composição química do seu cérebro através do que você assiste repetidamente. Damos acesso a Satanás pelo que permitimos que nossos olhos vejam. A internet fornece outra avenida pela qual nossos olhos podem abrir esse acesso. Portanto, para estarmos prontos para a guerra espiritual, precisamos ser vigilantes e cuidadosos com o que permitimos entrar em nossas vidas através dos nossos sentidos. Devemos proteger nossos corações e mentes, mantendo as portas fechadas para o mal e abertas para a luz e a verdade de Deus. Vários estudos concluíram que as redes sociais são uma das principais causas de infelicidade no mundo. Através da internet, Satanás conseguiu se estabelecer ao expor nossos olhos a indignidades, violência e pornografia. Você ficaria surpreso ao saber quantas pessoas sofrem de ansiedade e depressão causadas pelas redes sociais. Para muitos de nós, nossos olhos são a principal e mais poderosa via que Satanás usa para entrar em nossas casas e vidas. Outra maneira significativa pela qual o inimigo ganha espaço em nossas vidas é através do que ouvimos. A música é um meio espiritual poderoso que pode nos abrir para receber o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Assim como o conteúdo visual, a tecnologia musical fez avanços incríveis, nos dando acesso a mais músicas do que nunca na história. Se você estiver em qualquer plataforma de streaming de música, literalmente tem acesso a quase todas as músicas já gravadas. No entanto, como o conteúdo visual, grande parte da música popular não é edificante ou inspiradora. Em vez disso, está repleta de violência, sexo, promiscuidade, espíritos rebeldes e linguagem imunda. Qualquer um que ouve música sabe que é uma experiência espiritual. A música tem acesso ao seu eu interior de uma maneira que outras coisas não têm. Satanás usa esse meio para obter acesso aos nossos corações e mentes. Outras maneiras pelas quais ele ganha acesso a nós são através de amizades e relacionamentos prejudiciais que nos conduzem por caminhos ímpios. Quantos jovens recorrem às drogas e ao álcool por causa da pressão dos colegas? Quantos começam a se envolver em práticas sexuais pecaminosas devido à companhia ímpia que mantém? Esta é mais uma via pela qual Satanás consegue se firmar em nossas vidas. Muitas pessoas não percebem que o que absorvemos, alimentamos, ouvimos e assistimos continuamente tem um efeito espiritual sobre nós. Algumas dessas coisas que absorvemos nos insensibilizam,
diminuindo nossa consciência espiritual. Tornamo-nos complacentes, confortáveis e cegos para os esquemas do inimigo, o que nos coloca em um estado de vulnerabilidade aos ataques e influências do mal. Por outro lado, as práticas piedosas, como a leitura da Palavra de Deus, a oração e a escuta de sermões, fortalecem e vivificam nosso espírito. Assim, nos tornamos cristãos mais fortes, ousados e vigilantes contra o inimigo. Então, como podemos nos proteger contra a influência do diabo? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honroso, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é louvável, se há alguma excelência, se há algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Devemos guardar as portas dos nossos sentidos e consumir apenas aquilo que é puro e piedoso, que direciona nossas mentes e corações a Deus. Da mesma forma que o inimigo ganha acesso a nós através dos nossos sentidos, Deus também pode ter acesso se nos colocarmos em posição de ouvi-lo. Se assistirmos a conteúdos edificantes, inspiradores e que edificam, em vez de destruir, eles podem nos aproximar de Deus. Se ouvirmos músicas que glorificam a Deus e nos trazem esperança e alegria, isso pode nos aproximar de Deus. Usadas para propósitos sagrados, essas músicas também nos protegerão das influências do inimigo. Devemos seguir o conselho das Escrituras e direcionar nossas mentes para coisas que são puras, amáveis, louváveis e dignas de louvor. Assim, nossas mentes serão fortalecidas contra os ataques do inimigo. Como cristãos, acreditamos que Deus pode nos avisar quando estamos em perigo ou quando precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Muitas vezes, Deus nos alerta através das Escrituras. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa para nos guiar e nos alertar sobre perigos e armadilhas potenciais. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Ela nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa sua palavra para preparar e equipar seu povo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus oferece diversos avisos sobre todas as áreas da vida. Em relação ao coração, a palavra de Deus diz para guardá-lo com toda diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Sobre as pessoas ao nosso redor, Romanos, capítulo 12, nos instrui a viver em paz com todos, no que depender de nós. Quanto aos nossos pensamentos, a palavra de Deus diz para levar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Em relação à nossa atitude, a Bíblia nos dá as bem-aventuranças em Mateus, capítulo 5. Sobre como viver nossas vidas, a Bíblia contém inúmeros avisos sobre as consequências do pecado e da desobediência, além de orientar sobre como viver de maneira que agrada a Deus. Para aqueles que vivem em pecado, somos avisados de que o salário do pecado é a morte. Para os cheios de orgulho, a Bíblia avisa que o orgulho precede a queda. Para aqueles que vivem em rebelião, somos instruídos a não endurecer nossos corações. E para aqueles que não perdoam, a Bíblia alerta sobre os perigos da falta de perdão e da amargura. Em toda a palavra de Deus, recebemos esses avisos destinados a nos guiar pela vida e nos manter no caminho certo e estreito. Além disso, o Senhor nos alerta através do Espírito Santo, que fala conosco, nos guia e nos convence do pecado. No livro de João, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo pode ser aquela voz suave que fala conosco e nos convence do pecado. John Piper disse certa vez que o Espírito Santo é o meio pelo qual Deus fala em nossas vidas e nos direciona no caminho da obediência.
Além disso, Deus pode usar as circunstâncias de nossas vidas para nos alertar ou nos guiar em uma direção diferente. Por exemplo, podemos enfrentar uma série de contratempos ou obstáculos que deixam claro